O Parque da Juventude é um dos lugares mais reveladores do que é a vida na cidade de São Paulo, onde já se localizou o maior presídio da América Latina, palco de rebeliões violentas e um massacre que para sempre marcou a memória da cidade. Hoje crianças andam de bicicleta e jovens tocam violão em tardes ensolaradas no que talvez seja o maior equipamento público de lazer e ensino na Zona Norte. Há muitas formas de estudar esse lugar da cidade, observando seu projeto, os eventos que já aconteceram no parque e até a triste história do Complexo do Carandiru. Nós vamos propor um caminho pouco explorado dessa história, entendendo que a cultura, em especial a música, abre portas importantes para entender o processo que levou o local de um dos maiores massacres da história do Brasil, reconhecido internacionalmente pelas inúmeras violações aos direitos humanos, a se transformar em um parque voltado para o lazer e educação na Zona Norte de São Paulo. Vamos buscar entender essa história que reverbera no parque. No primeiro capítulo, falamos mais sobre como podemos estudar essa história, levando em conta a música e a cultura na cidade de São Paulo, além de contar um pouco sobre o contexto que deu origem ao presídio. No segundo, continuamos na história do presídio, acompanhando a sua época mais crítica, que vai das reformas de 1950 até o massacre em 1992. Neste capítulo, o terceiro, vamos falar sobre a demolição do presídio do Carandiru e a construção do parque. E no quarto e último episódio, vamos comentar sobre o que há lá nos dias de hoje. Não fomos autorizados pela CETESB a utilizar qualquer tipo de imagem do parque por não reconhecer fins jornalísticos e de interesse público nesse projeto. Como a CETESB reconhece este projeto como comercial, mesmo não tendo este fim, o custo de autorização para filmagens dentro do parque seria de R$5.000, o mesmo preço de uma peça publicitária. Desta forma, devido a esta decisão do Estado de São Paulo, não há nenhuma filmagem ou foto nossa do Parque de Juventude neste documentário. As imagens utilizadas foram obtidas a partir de softwares e registros de terceiros. Você pode acompanhar a série de lançamentos que estamos fazendo nas nossas redes sociais e também aqui neste canal. Só seguir e, se gostar, dá aquele like. Mas enfim, vamos para o episódio de hoje. "111 mortos nas versões oficiais e nenhum condenado por parte dos policiais assassinos. O massacre do Carandiru foi o maior extermínio penitenciário da história recente do nosso país. Foi ali, no coração da maior cidade da América Latina, no antigo cartão postal da nada pacata zona norte da capital paulista, na beira da estação Carandiru do metrô, que um dos episódios mais tristes da história do Brasil ocorreu. E na vida de todos que passavam pela Avenida Cruzeiro do Sul, pela Taliba Leonel, pela Zac Narchi e pelo metrô, estava um complexo penitenciário servindo de lembrança da crueldade brasileira. 5 dias depois do massacre, o Estado de São Paulo ganhou um novo secretário de Segurança Pública, Michel Temer, ainda no começo da sua carreira política. Empossado, Temer disse que os policiais militares responsáveis pelo segundo maior massacre da história penitenciária do Brasil precisavam de, entre aspas, repouso e meditação. Para além dos novos velhos personagens da política nacional e da tentativa de vitimizar os algozes de 111 vidas, o massacre mudou diretamente a percepção pública sobre o Complexo do Carandiru. Como falamos no último episódio, o crescimento da sociedade civil na política é parte fundamental da redemocratização, e o choque do massacre vai movimentar muito a opinião pública da época. E mais do que isso, o que aconteceu naquele dia 2 de outubro fomentou a mentalidade e a criatividade de toda uma geração de artistas, afetando os mais diversos gêneros musicais em crescimento por toda São Paulo e pelo Brasil. Mas, ao contrário do que a história nos faz esquecer, o presídio do Carandiru operou por mais de 10 anos após o massacre. A casa de detenção e os detentos que ali viviam carregaram as chagas do extermínio por uma década, e os gritos de memória que ali ecoavam para fora dos muros foram frequentemente lembrados, mas ainda reverberam.
Ainda que a narrativa pública do governo paulista e dos agentes de segurança tentasse reescrever o massacre como um ato de legítima defesa, a arte e a música se tornaram um estandarte para defender a memória das vítimas. E é mais ou menos por aqui que o nosso terceiro episódio começa. Parte 1. Dos diários dos detentos à ideia de um parque. O massacre jogou ainda mais atenção a uma realidade que já era conhecida há décadas, a de violação aos direitos humanos no Brasil. Foi justamente com a atenção da imprensa e com mais registros historiográficos que conseguimos olhar para as obras artísticas que estavam sendo construídas dentro das celas. Em meio a uma espetacularização e crueldade exposta em programas de TV que estigmatizavam ainda mais a realidade carcerária, a mídia também abria um espaço, mesmo que timidamente, para o que realmente revelava os humanos que sobreviveram lá dentro: a arte. Como fruto importante da recente redemocratização, os movimentos sociais e culturais, dos quais se destacam o samba e o rap, vão também trazer suas próprias narrativas. E muito do que ocorria dentro do Carandiru neste momento foi documentado pelo som. Os registros sobre arte e música no Carandiru existem desde os anos anteriores ao massacre, mas foi depois de 92 que as obras dos presidiários acabaram se expandindo para fora dos muros altos da casa de detenção. E o rap teve um papel central na hora de contar essa história. Diário de um Detento, do álbum Sobrevivendo no Inferno, de 1997, dos Racionais MCs, é o nosso exemplo mais óbvio, mas também é um símbolo da memória daquele local. Composta por Mano Brown em parceria com Jocenir, que posteriormente escreveu o livro homônimo e faleceu no ano de 2021, a canção descreve com precisão a vivenciador do dia 2 de outubro de 1992. A música de 1997 foi marcante para todo o cenário do rap nacional e foi o principal single do álbum que iria conquistar novos públicos para o rap brasileiro. Sangue jorra como água do ouvido, da boca e nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruços no Salmo 23, sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Em 1998, o grupo de hip hop Detentos do Rap lançou seu disco Apologia ao Crime e expandiu ainda mais a voz dos presos dos Carandiru. O Detentos do Rap foi formado em 1994. Conseguiu explodir e teve até contrato com a gravadora Sony. Liderados por Mano Reco, fizeram muitos sons relatando as dores do presídio. Além de Reco, faziam parte do grupo Maurício DTS, Daniel Sansi e DJ Culina. HIV, drogas, violência e a repressão dentro do ambiente carcerário foram temas recorrentes nas canções dos detentos. Outros nomes cruciais para a compreensão da vida penitenciária do Brasil e que viveram na casa de detenção foram Dexter e Afro-X, que formaram o grupo 509E. 509E era o nome da cela em que Dexter e Afro-X ficavam. Influenciados pelo rap que estourava dentro e fora do Carandiru, eles narram e denunciam as condições de vida dos presidiários no Brasil. O primeiro álbum do 509E, inclusive, foi fruto direto do trabalho da atriz e modelo Sofia Bisiliati, criadora do programa Talentos Aprisionados. Essa história é explicada em grande detalhe no excelente documentário Entre a Luz e a Sombra, de Luciana Burlamac. Na nossa série de podcasts do Parque Reverbera, conversamos com a Sofia. Você pode escutar em todas as plataformas digitais e o link estará aqui na descrição. Revolução Hip Hop 2000. 509E, 509E, 509E. Outro grupo imperativo para a compreensão do som que reverberava dentro do Carandiru era o Comunidade Carcerária. Formado por Cláudio Cruz, Crick MC, Flávio Souza, FW, e Washington Paz, WO, o Comunidade Carcerária descreve o cotidiano e denuncia a condição de vida precária dos detentos do Carandiru. A bola é rasteira e acha que sempre é de primeira. No samba, no rap, sempre é normal. Vários planos da cadeia pagam pau. O Carandiru é escola de bandido, mas de repente... Mas não era somente de rap que se alimentavam os ouvidos dentro da casa de detenção. Em 8º pavilhão do Comunidade Carcerária, FW cita o samba dentro do Carandiru. Apesar de não terem tido extremo sucesso fora do presídio, os grupos de samba faziam seus batuques pelas células e nos momentos de confraternização eram essenciais dentro do presídio.
Dentre os sambistas da Casa de Detenção, o mais notório deles, que foi inclusive citado por Drauzio Varela em Estação Carandiru, é o tradicional Reunidos por Acaso. Outros dois grupos tiveram empreitadas dentro de gravadoras e tentativas de lançamentos comerciais mais relevantes no mercado nacional. O Sistema chegou a se apresentar no programa de Ana Maria Braga na Record durante os anos 90 e teve um contrato com uma pequena gravadora. Entretanto, os registros sonoros do grupo não foram continuados pelo tempo. Só encontramos informações sobre a produção e o lançamento do disco em reportagens da Folha de São Paulo. O único grupo de samba do Carandiru com registros fonográficos que encontramos foi o Bola Mais Um, formado por Zé Nego, Turquinho, Kleber, Tito, Zóio, Xandão e Marquinhos. O disco homônimo do Bola Mais Um tem 5 faixas, é uma espécie de compacto. Os sambas não falam diretamente sobre a vida dentro do presídio. São, na verdade, repletos de histórias e mensagens de amor, esperança e até autorreferências ao nome do grupo, como a canção Bola Mais Um. Em entrevista à Folha de São Paulo nos anos 2000, Zé Nego disse: "O samba é uma maneira de voltarmos à sociedade. Não é por um erro que cometemos que seremos marginais para sempre." Os grupos de samba eram influenciados pelo pagode do Catinguelê, só para contrariar, e Negritude Júnior, que estouraram nas rádios dos anos 1990 e eram referências até para o rap. Diz pra mim que eu sou o seu segredo, afasta dos teus olhos o sofrer. Toda essa efervescência cultural servia para mostrar que era inevitável o fim do Carandiru. O rap foi uma das forças que ajudou a impulsionar a luta contra o que aconteceu no massacre do Carandiru. Além da pressão da sociedade civil, se tornava evidente que aquele lugar precisava acabar. O Carandiru, nos anos 90, era uma mistura do que era a sociedade brasileira naquela época: samba, pagode, rap e uma dose de crise econômica. E esse processo de redemocratização do Brasil e de ascensão cultural, ele trouxe diversas mudanças. Mas ele não foi capaz de acabar com aquele sistema classista, racista, que a gente observou nos 2 primeiros episódios. A sociedade paulistana continuava a mesma e a sociedade brasileira continuava muito parecida, mas com novos elementos. Era fato conhecido e notório para as autoridades de segurança, inclusive para os setores mais à direita da sociedade, que o presídio do Carandiru precisava acabar. A questão é como fazer isso, e é disso que a gente vai falar agora. Parte 2. O inevitável fim inacabado. Foram 10 anos entre o massacre e a implosão do presídio do Carandiru. Durante essa década, muitos presos da Casa de Detenção começaram a ser redirecionados para outras cadeias, em especial no interior do estado de São Paulo. A pressão política para o fim das condições penitenciárias no Carandiru não teve como efeito uma mudança no pensamento penal e penitenciário brasileiro. Foi apenas uma mudança de aparências. No primeiro episódio dessa série, você viu que a região em que o Carandiru se localizava era a periferia da então pequena São Paulo. A subsequente expansão urbana e a manutenção de uma cadeia daquelas proporções no meio de uma cidade fugia ao propósito do local escolhido para o próprio presídio lá nos anos 1910. O Carandiru escancarou, ali no meio da Zona Norte, o que era o violento sistema penitenciário racista do Brasil. Mas quem passava por ali de busão e de metrô, por muito tempo, precisou ignorar no seu cotidiano o significado daquela paisagem. A decisão do governo paulista em demolir a cadeia não foi uma tentativa de motivar mudanças na estrutura carcerária. Na verdade, como também vimos nos primeiros episódios, a política da cidade, seja em tempos mais democráticos ou durante a ditadura, sempre partiu dos interesses das elites econômicas e políticas, nunca da necessidade de seus cidadãos. Em dezembro de 2002, 10 anos depois do massacre, uma parte do Carandiru virou simplesmente pó. Às 11 da manhã, foram abaixo os pavilhões 6, 8 e 9, em 4 segundos. Um ano depois, o palco do massacre havia se tornado uma pista de Cooper, quadras de futebol, no que se chamaria, em um primeiro momento, de parque institucional. 3 anos depois, iriam abaixo os pavilhões 2 e 5. Por instantes, o governador Geraldo Alckmin fará o acionamento do dispositivo para a inclusão dos pavilhões 6, 8 e 9 do complexo prisional do Carandiru.
Operação realizada com sucesso. Eu acho que hoje toda a sociedade está em festas, porque é uma virada, é um novo momento. Deixa uma página triste para iniciar um novo momento. Unidades penitenciárias menores, oficina, preso trabalhando, e um sistema que vai desde centro de detenção provisória para preso que ainda não foi julgado, CDPs, até penitenciárias de segurança máxima, com regime disciplinar diferenciado para presos de alta periculosidade. E um dia histórico para São Paulo, porque é olhar para frente, olhar para a juventude, olhar para o futuro, e aqui vai ser implantado um grande parque. À época, Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo e responsável pelas demolições, disse: "Com a implosão, o Carandiru deixa de ser um péssimo modelo de sistema prisional para dar lugar ao charme de uma cidade grande." Na época, já era possível pressupor que isso não era verdade. E depois, a mentira se confirmou. Em abril de 2022, 81% dos presídios do estado de São Paulo estavam superlotados. A maioria dos presos paulistas, segundo a Defensoria Pública do Estado, são negros e jovens. Mais de 44% não possuem ensino fundamental e 40% respondem a processos por tráfico de drogas. Desde a demolição do Carandiru, pelo menos 257 brasileiros foram assassinados em massacres penitenciários. Altamira, Nísia Floresta, Manaus, Boa Vista, Aparecida de Goiânia. Longe do capital, o Carandiru, os massacres e a superlotação continuam sendo fabricados até hoje. E o que resta agora pra gente é um parque, e é dele que iremos falar no próximo episódio. Já que você chegou até aqui, vale dar uma ouvida nos podcasts da série O Parque Reverbera, disponíveis em todas as plataformas de streaming. Em nosso programa com Sofia Bisiliati, você pode escutar uma das principais figuras que trabalharam com cultura dentro do Carandiru. E se você quiser entender um pouco melhor da história que a gente contou, vale você escutar 2 discos, o Bola Mais Um, que a gente citou aqui, e o Provérbios 13, do 509E, que também foi citado aqui nesse episódio. Abraço!